E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar um exemplo de aplicação do software que eu escrevi sobre semana passada, beleza? É o Bwind. Ele é um software de repartição de cargas do vento para estruturas de concreto, beleza? Estrutura de concreto armado. Eu vou fazer basicamente um manual aqui da utilização dele. Esse aqui é um exemplo que eu usei na minha monografia de especialização, certo? Eu acho que ele é um exemplo do livro do professor Schust. Beleza? Então, eu tenho aqui uma estrutura formada por, falar assim, 4 pórticos horizontais. Vou chamar aqui tudo de um, porque tem a mesma rigidez, beleza? Que eu já calculei aqui uma mole equivalente. Para calcular essa mole equivalente, eu basicamente joguei esse problema aqui no F2 com a carga de 100 quilonewtons e obtive uma mola lá para o topo do edifício, beleza? E No na direção vertical, eu tenho 3 pórticos, vou chamar de 2, que eu fiz a mesma coisa. Obtive aqui a mola lá no topo do edifício, tranquilo. Se eu tenho isso, basicamente, bora lá. Se eu tenho isso, basicamente, o vento ele vai distribuir por uma proporção de rigidez. Então seria basicamente eu fazer uma matemática simples para isso, beleza? Isso funciona se eu ignorar que essa laje está rodando. Detalhe, é importante, por que eu estou falando de concreto armado? Porque eu tenho que ter um diafragma aqui, senão eu não garanto que isso aqui está deformando junto, beleza? Então, para estrutura metálica, não faria sentido nada disso que eu estou mostrando, beleza? Então, eu vou aplicar uma força aqui de 33,8 kN, que é o que veio lá do exemplo, certo? Se essa força está centrada e como os meus pórticos são totalmente E como os meus pórticos são completamente simétricos, são 4 pórticos iguais, distribuídos igualmente também, geometricamente, eh, eu vou ter a mesma carga para cada pórtico, isso que é imediato, na horizontal. A norma, ela nos solicita que a gente aplique uma excentricidade nessa carga, beleza? Esse valor de 0,15, ele varia com algumas condições impostas na norma. Se eu não estou enganado, ele pode ser também 0,075. Beleza? 7,5%. Então ele pode essa carga de vento pode deslocar para cá ou deslocar para cá. Então agora, mostrando de fato o exemplo da aplicação, aqui já está preenchido, certo? Mas só para ficar aqui claro, vamos lá. Eu tenho os 4 pórticos aqui de 1315, e eu coloquei ele com o X de 3,7, que é aqui no meio, e fui variando o Y. Então, o primeiro tá em 0, tá lá embaixo, é o primeiro pórtico. O segundo em 6,20. Só fui pegando essas cotas laterais. Depois somei 4,20, deu 10,4 e 16,6 lá em cima. Todos têm o alfa zero, ou seja, estão na horizontal, e tem essa rigidez equivalente aqui, beleza? Essa mola. Para a vertical, fiz a mesma coisa, o y constante e fui variando o x, só que com alfa 90, certo? Então, coloquei os pórticos e fiz o que mais? Coloquei as 3 cargas PX, certo? Coloquei as 3 cargas PX e fui variando o EY também. Repara que o 8,30 é justamente a metade. Ou seja, esse primeiro caso aqui é o caso mais padrão, que está agindo bem no centro aqui da minha edificação. O vento está agindo no centro da minha edificação e eu espero que não tenha nenhuma rotação nessa laje, certo? Então vai ser basicamente o 33,8 dividido por 4. O resultado aqui desse caso, 2. Se eu rodar isso aqui, o que é que a gente tem? Vou puxar para cá. O que é que a gente tem? O caso 2 era o que eu esperava. O caso 2, nós tivemos 8,45 nos pórticos 1, 2, 3 e 4, que são os horizontais, e 0 nos pórticos
verticais, beleza? Esse pórtico aqui, ele não contribuiu em nada, no meu caso, centralizado. Por quê? Porque como a edificação está simplesmente se deslocando sem nenhum tipo de rotação, ele não está pegando nenhuma carga. Repare que a mesma coisa não acontece quando eu tenho o caso em que a força de vento está excêntrica. Então tendo pórticos que estão mais carregados e pórticos que estão menos carregados. E mesmo nos pórticos verticais, alguma carga está indo para eles, beleza? Então esse aqui é basicamente o exemplo em questão, certo? Eu também poderia usar isso aqui para paredes de concreto, também vai funcionar, paredes de concreto. Eu fiz comparações já pela metodologia tradicional, que seria o quê? Que seria eu calcular o centro de torção do edifício para depois encontrar para quanto que vai para cada parede de concreto. Vai dar o mesmo resultado, beleza? Mas qualquer coisa, então é basicamente isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida do uso, ficou algum outro questionamento, pode deixar aqui nos comentários ou então mandar uma DM aqui no LinkedIn. Valeu, pessoal. Até a próxima.